Olá, criativos e criativas, sejam bem-vindos a mais um podcast Gerações Criativas. Hoje nós vamos conversar com Ana e Marcela, duas pessoas incríveis que eu acabei de conhecer, mas fiquei assim encantada, eu já me sinto amiga já, né? E vamos conversar um pouquinho sobre a história delas, elas vão contar como que é a trajetória, como foi, para onde vai e como está viver de artesanato sendo criativa nesse mundo tão louco, né? Sejam bem-vindas, obrigada por terem Obrigada. vindo. Obrigada. Vamos Obrigada. começar. Marcela, se apresenta um pouquinho para o público. Olá, gente. Eu sou Marcela Cruz. Trabalho exclusivamente com artesanato desde 2014. Vamos fazer 11 anos, né, esse ano. Comecei com feltro, costura criativa também. E desde 2020, na pandemia, fiquei completamente apaixonada pelo artesanato e macramê. E desde lá, vim construindo toda essa minha história aí com macramê, desenvolvendo o meu método, porque não foi fácil em 2020 encontrar, né, cursos, encontrar formas de chegar até onde eu queria minhas peças. Então, eu tive que criar meu próprio método e estou há 5 anos quase no macramê. E com bastante alunas. Ai, que bastante... gostoso. São 7 cursos agora de macramê. Nossa, bastante. Sim. Para todos os gostos. Sim, o macramê, ele é uma arte milenar do século XIII. E vem se modernizando muito, né? Onde eu passo, gente, eu vejo macramê. Na moda, na decoração, até no nicho infantil, no vestuário, né, gente? Sim. Ontem com o Artesanal Fashion Day foi incrível. Um look maravilhoso. Poder ver o macramê lá também na passarela, né? Então, o macramê vem se modernizando bastante com acabamentos, né? Ele é um artesanato muito antigo, mas que a gente está aprimorando as técnicas para ficar cada vez mais maravilhoso, né? Maravilha. E você, Ana? Conta um pouquinho. Meu nome é Ana Cláudia. O artesanato, pra mim, eu tô desde criancinha fazendo, desde os 9 anos praticamente. Mas o que aconteceu comigo foi que o job virou o hobby virou job, né? Tá. Então, eu vim da dança, da maquiagem e as coisas foram acontecendo e quando eu vi, eu sou embaixadora agora da Linhas Corrente e hoje eu tenho a minha marca que se chama Aclau e faço crochê e amo o que eu faço. Ai, que lindo, que lindo. Ela estava contando, Marcela, da história dela, que ela dançava, né? Dança do ventre. Isso. Que é maravilhoso, né? E morou em Dubai. Isso, Em Dubai, 15 anos. 15 anos em Dubai. E a história é muito legal, né? E quando você fala que o macramê é uma arte milenar, né? O macramê, ele significa franja, né? Então, assim, do Sim. árabe. E é muito legal ver essa sintonia de artesanato que vem de artes milenares. Então, assim, você, né, que teve toda a sua experiência lá fora em Dubai, você com a sua experiência de passar por várias técnicas, morar em outras cidades, voltar para o Rio que você estava falando, né? Sim. Então, assim, como que isso impacta na criatividade de vocês de trazer algo que é tão milenar para o contemporâneo, né? Que era o que você estava falando, dar aquele toque, aquela coisinha. Então, a diferença, assim, do macramê pro crochê e tricô, começando aqui, né, que você Sim. falou sobre crochê. Crochê, O sim. macramê a gente só precisa de fios e das nossas mãos. Então, também com essa minha jornada com macramê, descobrindo até essa minha técnica, né, esse meu método, eu consegui perceber que o macramê é para todo mundo, sabe? Assim, não precisa eu tenho o dom, preciso ter o dom para fazer macramê. Com uma técnica boa, sabe? Você vai conseguir fazer peças, porque a partir de nós, uma infinita gama de tipos de nós diferentes, você cria infinitas tramas e a partir daquelas tramas você vai criando peças e desenvolvendo peças com a nossa criatividade, né? E é isso também. Desde pequenininha, como ela falou, eu aprendi desde pequena. Gente, eu nem lembro quantos anos eu tinha, né? Quando começou? Quando começou essa paixão pelo artesanato. Minha avó ali no tricô, eu olhando ela, uns 3 anos, eu ficava do lado, olhava pra ela. Já tá "Vó, no sangue, já." né? Já tá no E o sangue. tricô é difícil, né? 3 anos, imagina, pegar duas Aí eu agulhas. sentava do lado dela, ela fazia aquela primeira carreirinha, aí eu só fazia a tripa.
tudo errado. que Aí eu ficava do lado bonitinho. dela, eu morei em Porto Alegre um tempo, aquele friozinho, a gente pegando sol, eu, minha avó, as amigas da minha avó e eu lá. No tricô, Aham. depois fui pro crochê, depois com agulha e linha, emendando retalhos, fazendo fuxico. Então esse amor, assim, sempre estava no meu coração, né? Uhum. E minha história, eu fiz faculdade de cinema, fiz pós-graduação em moda, sempre essa parte criativa que me conquistou muito, Uhum. né? Mas trabalhando com moda, eu fiquei assim, minhas filhas nasceram, quando a minha segunda filha nasceu, eu fiquei com uma vontade, assim, de ficar mais perto delas, né? Ter essa convivência maior. E aí meu coração bateu mais forte de eu voltar a fazer as coisas com as Com as mãos. mãos. Então, desde 2014, eu trabalho exclusivamente com artesanato. Uhum. Que legal. E É você? engraçado que os meus pais, eles têm, assim, uma criatividade surreal. O meu pai não pode ver um pedaço de madeira que vira um lustre. Então, eu acho que desde pequenininha, eu fui pegando essas... Não que assim, eu tenho super... Eu tenho uma super criatividade, eu confesso. Mas eu acho que tá mais na minha essência, mais nos meus pais, assim. Então, a minha mãe também, crocheteira, foi ela que me ensinou a fazer crochê. Então, assim, ela é uma artista que tudo, não é só crochê, é tudo que ela vê um pedaço, um resto que sobrou, algo na rua, que ela pega e transforma. Quando eu chegar em casa, eu tiro umas fotos pra você ver Eu vou de querer. um lustre enorme que meu pai fez na Uhum. pandemia. Então, assim, eu acho que tá a minha inspiração vem deles. Eu vejo muita coisa de moda na Uhum. internet. Quando eu dançava, tinha como eu posso dizer, tem as datas comemorativas muçulmanas, né? Uhum. Então essas datas são muito importantes lá em Dubai. Então eu queria passar uma coisa bem diferente. Então realmente eu via coisas como é que fala? Nos Fashion Weeks, de marcas de luxo e tudo mais. Aí eu lembro muito bem uma vez que eu fiz uma asa lembrando da Victoria's Secret. Tá, que Falei, o elas quê? desfilavam, né? Isso, eu falei, não, quero fazer um negócio assim. Aí eu mandei fazer, não fui eu que fiz, mas a roupa eu dei um negócio, né? Fiz um negocinho. Todo mundo ficou. Por isso que eu te falei, né, no Sim. backstage aí, que o uau que me destacava era na parte de roupa, de vestuário, de maquiagem e tudo mais. Então eu sempre busquei coisas de referência de marcas, de desfile, essas coisas, Vogue e tal. E também os meus pais estão ali, ó, me apoiando sempre. E eu faço essa combinação e monto as minhas coisas. A história, ela se complementa, né? Então, a Exatamente, história ela de se vida e de complementa. de vivência, ela vai se complementando. Isso. E vocês duas contam de moda, né? Trabalhar com artesanato dentro da moda. Ontem tivemos o Artesanal Fashion Day, né? Ai, Que nossa. foi maravilhoso, Foi com 2 looks incrível. incríveis, né? E foi um evento muito marcante para Foi. o artesanato. E quando você pensa, né, nessas referências, você não pode fazer um artesanato de qualquer jeito, você não pode fazer uma trama de qualquer Não. jeito, né? Tem que ter um olhar delicado, um olhar... aquele cliente que vai pegar, como que ele vai se sentir com aquela peça. Exatamente. Sim, Né? e o meu fator ali era especial com a minha modelo, né? Sim. Então foi um desafio muito grande até pensar que um fio 100% algodão torcido, 3 milímetros, se transformou numa peça, sabe, assim, desde o início da criação, do desenho, da construção, pensando também na modelo, que desde o início, quando eu tive a reunião com a Assessor Arte, foi já falado qual seria a modelo, as medidas da modelo. Então, desde o início, você tem que pensar na criação, escolher o fio, escolher a cor. E as medidas dela foi um desafio também. E Para enaltecer a beleza dela, né? Sim. E ela estava feliz naquele look, assim, dava para ver a alegria dela, Dava. né? Sim, eu pensei muito nas minhas filhas, assim, para fazer a peça para ela, né?
A cor também, no tom de pele dela, e eu não queria uma cor muito, assim, apagada. O desfile, meu primeiro desfile, eu queria uma cor também que desse também a temperatura, pensar no Rio de Janeiro, né, o tema era a brasilidade, então eu trouxe um pouquinho do caimento, da leveza das franjas, da cor quente que o Rio de Janeiro, aquele laranja, também aquele calor Sim. então, de 40 graus, então eu quis na peça, né, no look, transmitir tudo isso. E era num look só, né? Então, muita coisa que Exatamente. passa até chegar na peça final e você vê ela entrando na passagem, chorava horror. E o teu look foi verde. Foi verde maçã, verde limão. E como que foi a escolha desse Então, tom? olha, foi de cores assim, a gente pensou em frescor. Porque a Linhas Corrente teve um lançamento, né? Que a gente lançou essa linha, que se chama Camila Verão. É uma linha de 100% poliamida, que ela é bem molinha. É própria para fazer biquíni, saída de praia. Legal. Bem molinha. Então, o que eu criei? No corpo, na parte, né, do corpo, assim, eu uni duas texturas de linha. Camila Fashion e a Camila Verão. Para dar estrutura. Como ela é muito molinha, para fazer um vestido, eu falei, vou unir essas duas para mostrar para as pessoas que também tem várias possibilidades de fazer um vestido. E aí deu muito certo. Aí depois do joelho para baixo, a gente fez só Camila Fashion, que aí para dar aquela leveza, sabe? Mas o conceito todo é esse frescor e a cor que a gente promete para 2026. Legal. O chapéu de Raffle, eu fiz uma postagem no meu Instagram, todo mundo amou aquele chapéu. Que é você Tava fazendo Isso, ele, né? um chapéuzão assim, aquela coisa. Eu queria que a modelo ficasse com um olhar meio Ela assim. entrou super, né? Ai, meu Deus. Carão, né? Ela fez um carão bonito, fez. ficou linda. E o brinco também a gente fez e a bolsa. Foi linda. Tudo. Uma curiosidade, quanto tempo demorou para fazer o vestido? O vestido, eu acho que foi uns 25 dias, porque eu bordei ele todo. Sim, Com Então, a vidrilho demora. e paetê. Porque como elas não têm brilho, né? A Camila Fashion e a Camila Verão, eu falei, não, eu preciso de brilho. Porque a minha identidade visual É tem brilho. brilho. Tem alguma coisa de cristal ali. E aí eu falei, não, eu vou bordar. Aí eu sempre tenho que dar, eles têm que me dar autorização, né? Porque por mais que eu estou representando um look, tem um time atrás de mim também para resolver as cores também, o que eles querem passar, não é só eu, Tá. né? Então eu tenho que deixar isso claro também, porque é um time Porque você grande. é uma embaixadora da marca. Isso, não é eu que tô lá e vou montar o meu look. Que é eu tenho uma diferente. equipe, é É diferente. diferente, né? Né? Então é tudo uma conversa, um estudo, e também o Nós do Crochê fez o look masculino. Então a gente teve que conversar para unir as ideias. Tá. Mas com liberdade criativa. Com liberdade criativa, o que você quer fazer, o que você não quer fazer, o que você acha disso. Foi muito gostoso, foi leve, né? Foi. O legal de fazer esses eventos tem que ser leve. Sim, Não pode ser pesado, para a criatividade poder realmente soltar, Aflorar. fluir, aflorar. Sim. Né? A saúde mental da gente é bem Agradece. complicada em relação à criatividade, né? Porque eu passei por uns momentos bem A dolorosos. exigência, né? Uma alta exigência. E esse desfile foi o que me sustentou, na verdade. Eu vou até começar a chorar aqui nesse podcast. Foi o que me sustentou. Então, se a sua saúde mental não está bem, pelo menos a minha tem um bloqueio. Ah, sim. Tem um bloqueio. Tem bloqueio. criativo. Se você não tá bem com você mesmo, o negócio não flui. Sim. Então eu rezei e vamos que vamos. E deu E certo, foi. gente. Mas Deu foi certo. lindo, E foi vocês falam muito do material, né? Então, assim, Sim. conhecer o material que tá usando também ajuda. Muito Porque importante. às vezes, eu não sei, a ideia de vocês, a criatividade, eu penso em mim. Às vezes a gente viaja, né? E Sim. fala, nossa, eu vou fazer isso e aquilo. Mas você olha para o material e ele te leva por outros outro caminho. caminhos, né? Sim. E o meu cordão, eu nunca tinha trabalhado com ele assim, com vestuário, né?
Mas eu já tinha trabalhado com ele, sentido ele, e achei que ele ficaria ótimo na peça, sabe? Ia dar aquela firmeza que eu queria, o ponto, né, que eu escolhi, os pontos, a trama que eu escolhi, ia ficar boa, o caimento também ia ficar bom, e me surpreendi ainda mais, porque eu adorei trabalhar com ele. É da marca que eu tenho parceria, né, Aba Têxtil. Tá. Ela é bem legal, ela trabalha com cordões, né? Vários tipos de cordões. O que eu escolhi é o cordão Barcelona 3mm, ele é torcido, então também ele depois para desfiar as franjas, ele é bem fácil de desfiar, né? E dá um caimento, fica bem leve também. E deu a estrutura do corpo que eu queria, bem mais firme, né? Para segurar a modelo ali. Ela vai ficar bem bonita. E como que é passar para os clientes, ou passar para as alunas, né, ou para as pessoas que seguem vocês, essa noção, porque vai muito de experiência, né, de pegar o fio e falar, e daí de repente a pessoa quer reproduzir aquela peça e ela não chega no mesmo nível de padrão, né, o padrão não tá lá, aquele que ela viu na foto. Sim. Mas Como passar isso para as pessoas? Isso é uma das partes do meu método, né? Nós que Encantam, que eu desenvolvi, que é essa Que bonito o nome. Nós que Né, Encantam. bonito mesmo. Bonito. Essa maneira de eu deixar minhas alunas sempre assim, criativas, delas poderem experimentar novas texturas e novos materiais. Então, toda peça que eu desenvolvo para o curso ou para minhas lives, toda quarta e sexta-feira, no meu canal do YouTube, sempre às 7h da E noite. como que é o nome do canal? Marcela, com 2 L's, Cruz Macramê. Legal, ó, Então, segue. eu já tenho uma comunidade de macrameiras. Tá? É um canal que eu só falo, tudo que tem ali é sobre o maravilhoso mundo do artesanato e macramê. Que então, legal. eu já começo... É referência. Antes de começar a live, já tem elas me esperando, Que sabe? bonito. É uma comunidade unida. Sim, sim. Ainda mais que eu tenho os grupos das alunas também, a gente tem um grupo no WhatsApp, e eu falo assim, quando vocês têm alguma dúvida sobre alguma coisa, para eu responder, vocês me marquem, né? Lá que eu respondo, mas elas vão se ajudando. Sabe? Elas têm dúvida, uma vai ajudando a outra, uma tá com alguma angústia, uma dificuldade, elas se ajudam, conquistas de, olha a peça que eu fiz, olha a bolsa, Marcela, que eu usei tal fio. Então, eu também sugiro muito que elas experimentem outras texturas, explorem, porque eu não tenho a verdade absoluta, sabe? Às vezes, Marcela, posso usar um fio de malha, tal, 100% algodão? E às vezes a realidade dela, ela não encontra aquele fio, né, na loja do armarinho que tem perto da casa dela. Eu tenho uma aluna que mora em Israel, por exemplo. Tá. Então os fios são diferentes. Não, ela comprou um curso meu de bolsa. No primeiro dia, foi a primeira aluna, ela pediu para... Olha só, um depoimento lindo. Ela pediu para a filha dela, que mora aqui no Brasil, para comprar o curso. E todo o lançamento dos meus cursos, eu ensino uma peça, gratuitamente. Ela executou a bolsa, esplendorosa. Ela nunca tinha feito macramê na vida. Ela fez a bolsa. Ela postou no Facebook. Ela vendeu 3 bolsas, pagou o curso, Que pagou legal. a filha dela na primeira semana, e tinha um bônus que era um chaveirinho de coração. E ela lembrou que uma conhecida dela lá em Israel estava precisando fazer maternidade, aquele que sexo, como é que fala? Chá de bebê. Chá de Chá de bebê. bebê. Não, De revelação. Revelação. Isso. Sabe o que ela fez, gente? Em Israel, ela tava na guerra lá, ela estava indo para um bunker, ela pegou uma blusa dela, rosa, grande, cortou vários fios rosa de malha, fez o chaveiro e vendeu 50 corações de chaveiro. Que lindo. E aí ela, com o dinheiro, conseguiu no Amazon comprar o fio certo para fazer. Então, assim, são depoimentos que são incríveis. Então, por isso que eu sugiro para elas também experimentarem outros materiais, texturas, cor, explorarem mesmo. Que às vezes você tem um fio lá antigo, né? Retalho de tecido, mas um novelo tá ali esquecido. Uma meada Experimenta. pequena. Gente, Mas pode ser que dê muito certo, mas pode ser que dê muito errado. Também. Mas né? vai Isso aprender vai com a aprender, experiência. Ele vai falar, Exatamente. essa peça aqui não deu certo, mas como eu toquei nele, eu acho que para aquela outra Para bolsa, outra, exato, pra sandália, exato. para É. um jogo americano, vai dar certo. Uhum. Então, você tem que tocar, você tem que sentir. E não é só na vitória que a gente aprimora, né? Quantas Claro, vezes teve que claro. errar. Até o meu método eu falo, gente, eu só consegui chegar aqui devido a
tanto que eu Que tive suou. que fazer, desmanchar, fazer, refazer para chegar ali, para passar tudo para elas, assim. E não é que eu tô 100%, né, de Uhum. certeza. Mas esse é uma questão do meu método, delas poderem explorar para ter mais possibilidades, né? Uhum. E tem Sim. peças, gente, que eu olho assim, essa bolsa é a bolsa Aurora? Se transforma em outra peça devido a outro tipo de material. Ah, Que elas vão Exatamente. propondo e vão colocando lá nos nossos grupos, sabe? E esse é o crescimento também da minha comunidade. Sim. Uma Uhum. sempre ajudando, propondo. Uhum. E é 24 horas ali de bate-papo. De bate-papo. E você, as pessoas se inspiram também em Sim, você, como Ana. eu tenho exclusividade com a Linhas Corrente, eu não posso falar nos meus stories ou os vídeos de outras marcas e Sim, outras sim, possibilidades. sim, Mas eu falo as outras possibilidades dentro da marca. sim. Que também dá. Que tem uma variedade, uma gama Exatamente. gigante de linha, Exatamente. né? Então, dá pra fazer com esse fio, então dá pra fazer com esse também. Uhum. Vai ficar com essa textura, vai Uhum. ficar assim. Mas elas Então, contam pra você quando elas conta. conseguem alguma coisa, satisfação. Conta. Eu recebo tanto depoimento que eu fico assim tão emocionada Uhum. com gente. Nossa, acho que foi semana passada que por um simples stories que eu postei, ela começou a fazer crochê, ela também vendeu a peça, a primeira peça, uma peça dela, e falou que eu tirei ela da depressão, que ela tinha acabado de perder um filho. Eu falei, não. Gente. Sabe, umas coisas assim, eu falei, gente, nossa Deus, eu acho que eu tô no caminho certo, Uhum. sabe? Como eu falei pra você, as coisas na minha vida, na parte do crochê, tá sendo tão rápido, tá sendo tão assim, ó. E aí eu fico assim, surpresa por Uhum. esse retorno. Uhum. Então, por eu estar ajudando com a minha arte outras pessoas, pra mim não tem preço. Que legal, que legal. E vocês imaginavam que, assim, você, né, transição de carreira, Sim, foi você loucura. também, uma Sim, transição de 3 carreira, carreiras. duas pessoas de transição de carreira, é difícil, né? Às Muito. vezes aterroriza quando você Sim, vê, você estudou, você se formou em uma profissão, né? Ficou muitos anos ali e de repente você tá jogado na frente. Sim. E aí, e agora, né? Será que vai dar certo isso? E o artesanato, ele não tem aquela formação formal, né? Então, assim, para dança você tem os cursos formais de alguns sim. anos, né? Para uma universidade também, mas o artesanato, ele é muito experimentação, É né? arriscado É também, né? Será que vai arriscado. dar certo? Será que não Como que vai? foi, de repente, se deparar com isso, sabe? Ó, vou mudar. O que que fez decidir mudar de carreira? Então, o meu foi mais com o nascimento da minha segunda filha, que eu quis Uhum. ficar mais em casa. E aquela minha vontade de fazer as coisas com a minha mão de novo, de fazer o artesanato. E aí eu entrei, mas assim, eu tinha uma certeza que eu ia dar certo, que você não tem noção. Tá. Tá na alma. Tinha, eu falei assim, eu tinha certeza. Agora, É aqui. por quê? Agora não. Mas aí depois de um tempo que eu consegui, eu morava no Rio, vim para São Paulo. E aí eu tava lá com bastante seguidores, já tava. Aí todo mundo pensa assim, né, até hoje. Ah, pra Marcela foi tudo fácil. Uhum. Marcela, olha, gente, o que eu penei nessa vida. O Sim. que eu penei. Eu vim para São Paulo, eu queria parcerias, né, para eu poder, assim, ser mais vista, conseguir mais seguidores. Uhum. Mas eu suei demais, gente. Suei demais. Eu mandava 50 e-mails para todas as empresas e tinha E nenhuma 50 respondia. não, 50 não. Eu mandei. Olha, parcerias foi muito. Mas eu não desistia porque eu tinha certeza. Uhum. Que assim, que eu ia chegar Desistir num lugar não era bacana. opção. Não era. Já tentei. Tem horas, né, que acontecem coisas que a gente pensa assim, poxa, tá dando tudo errado, Reavalia. né? Mas aí vinha aquela voz assim que vinha atrás e segue, que você vai. Que vai tá no Que caminho vai. certo. Eu lembro, até a Aline tá aqui. A Aline tá ali, ela não aparece. E aí chegou uma vez que eu já tava assim, pô, não vou conseguir parceria. Já tava desistindo de parceria, mas eu não desistia do artesanato. E aí eu Uhum. abri uma lojinha no Elo7, que também para você que tá começando aí, eu acho bacana, né? Você Elo 7 ainda é bacana. antigamente era melhor, mas é bom para você fazer uma loja, divulgar, né? Criar experiência. Criar experiência, a busca, né? Você coloca no Google, Elo7, ele encaminha as suas Que peças, legal. então tem uma visualização bacana, né? Tá. E Então aí é eu uma abri dica legal. eu abri para você que tá aí, ó, o Elo7 é legal. Postar uma foto bacana do seu produto, abrir um Instagram profissional do seu artesanato também, né? Enviar suas peças para. Eu comecei com um grupo
de mães do WhatsApp. Das minhas filhas da escola. Olha. E comecei com as encomendas. Bem local, né? Eu vendia local e no grupo das mães. As mães já gostavam de mim e tal. Aí tinha lembrancinha de festa. Lembrava da Lembrancinha Marcela. maravilhoso, porque você não faz uma, você já vai 50. Menino, menina, azul, né? Uhum. E aí comecei assim. Porque eu não tinha vergonha, eu sabia que ia dar certo. Então, eu comecei a divulgar de todos os lugares, para a família, para todo mundo. Não tinha essa. Mas no início tem todo mundo assim, né? As pessoas que você mais ama, assim, você vai desistir do seu emprego da moda para fazer boneco? Para fazer jogo americano? Uhum. Né? Era assim. Uhum. Eu falei, vou. Tem um preconceito, né? Tem, Quando a tem. gente muda de carreira. E não são Nossa. pessoas de longe, são as pessoas que você mais as ama. mais próximas, É as mais né? próximas. As mais Mas, nossa, você vai próximas. fazer crochê? Você fez duas Por faculdades. quê, né? Mas por quê? Você saiu de Dubai pra fazer crochê? Por Desmerecendo, né? Desmerecem Não é. o trabalho artesanal. E Ele não é, né? Assim, tem um preconceito, né? Sim. Por isso que ontem eu chorei horrores no Artesanal Fashion Day. Eu falei assim, gente, aquela peça muito toda feita à mão. Porque é uma conquista, É, né? muito. Você vê a sua peça A ali valorização do Muito. artesanato. Eu acho né? É lindo. incrível. E você, assim, tava na Mega, resolveu ir na Mega. Então, eu fui na Mega como, assim, passear, né? Pra quem não conhece, Mega é uma grande feira de artesanato de São Paulo. É, a Mega Artesanal. A maior da América Latina, né? Aham. E eu fui com a minha mãe sem Sem pretensão. pretensão. Falei, mãe, vamos fazer um look bafônico e ir? Fomos. Aí eu... Foram de Visitante. De pessoas Visitante. visitante. Só que antes de ir na Mega, eu tinha, acho que, se eu não me engano, 2 vídeos já viralizados em crochê. Sim. Que aí eu falei, o quê? Vou arrumar meu Instagram, Aham. vou deixar aqui minha identidade visual já no jeito, porque eu não sou Mas nova tá nem linda, nada, né? Eu tô em linda, 2050. maravilhosa. Sim, sim. Já deixar tudo bonitinho e eu vou com um look, só que eu nem sabia como que funcionava as parcerias, o trabalho, enfim. E aí eu fui com um look bem legal, uma jaqueta cheio de square, cada square é um bichinho. Tem um olho grego, tem uma florzinha legal. e tal. Aí eu fui, dei aquela volta tal, e um dos diretores da Linhas Corrente me viu e olhou minha jaqueta e falou assim, nossa, que linda a sua jaqueta. Pena que não é a nossa linha, das nossas linhas. Uhum. Ele já sentiu no toque, né? Aí a minha amiga do lado falou assim, patrocina ela. Aí isso, a gente começou a conversar, tal, tudo. Aí veio uma outra diretora, pegou o meu Instagram, meu telefone, e falou, assim que acabar a Mega, a gente vai entrar em contato com você, vai te mandar um e-mail com as propostas, que tem ser embaixadora, né? E as parcerias. Aí você escolhe o que é. Qual é a diferença de um pro outro? Embaixadora, você tem exclusividade, você é paga para não falar de outras linhas, Tá. né? Então você tem o escopo do contrato, que são, no meu acho que é 4 ou 5 peças por mês. Tá, E aí você tem que transformar em vídeos no YouTube, em reels, conteúdos. tá. E E o patrocínio, o patrocínio, você ganha a caixa de linhas, o produto, o produto e você faz os tutoriais. tá, sem um compromisso, Sem um compromisso, e você pode usar de outras empresas. Querendo ou não, a embaixadora você é paga pra ficar Tá. ali, entendeu? Interessante. E muito bom. E pra mim, que eu nunca, né, comecei um ano que tudo isso se transformou na minha vida, eu falei, por que não? Uhum. Recebi a proposta, eu falei, olha, eu acho que eu vou aceitar. Falei com os meus pais, né, que meus pais são que vivem do meu lado. Quem vier. É. E aí eu aceitei e aquilo tudo se transformou, gente. Os mais vídeos como fala? Viralizaram. Aham. E aí eu vi um crescimento, um monte de gente entrando. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Mas foi muito Que rápido. legal. Foi muito rápido que eu realmente, até agora, eu estou assustada. Uhum. Sabe? As coisas foram acontecendo redondo. Foi exatamente quando eu fui embora do país. Quando eu comecei a minha carreira de dançarina, de belly dancer. Foi tudo muito redondo. E isso tá acontecendo no crochê. Que tem que ser. Tem que ser. É o momento pra ser. Então, eu não estou com medo. Às vezes eu fico nervosa. Vocês viram que eu comecei o podcast. Sim, Eu não não, respira que vai. falar de novo. Depois vocês me convidam de novo. Que aí eu vou ser mais... Porque eu fico nervosa, gente. Ontem no Fashion Day, eu tava assim, eu não sabia o que fazer. Mas enfim. Aí, olha, eu vou te falar.
Mas é isso, aí as coisas foram acontecendo de uma maneira, assim, muito gostosa. E tá leve. E tá leve. Uhum. O bom disso, que agora eu tô trabalhando nas redes sociais, trabalhando em casa, e tá leve. Eu consigo fazer os meus horários. Uhum. Eu não fico querendo postar todo dia, criando conteúdos todo dia. Uhum. Eu procurei agora entregar conteúdos de qualidade. Tá, É isso. tá. E você falou, né, que mandava 50 e-mails para tentar então, aí eu já tava meio patrocínio. desistindo, mas não desistindo do artesanato. Daí negócio de parceria, eu falei, Sim. vou seguir aqui a minha. E aí, um dia eu tava já assim, né? Aí manda um WhatsApp, não, pelo Elo7. Olha isso, por isso que eu falei do Elo7. Do Uma Elo7. mensagem do Elo7, como se fosse cliente, né? Que Uhum. quero encomendar. Era Elaine, da Acessor Arte. Tá. Falei, gostei muito da sua loja e gostaria de perguntar se você não gostaria de fazer um tutorial aqui para Faça Fácil. Que legal! Chegou! Cheguei, Brasil! Eu lembro que eu ajoelhei e Você falei, até chorou. ela, posso te ligar? Eu falei, ai, para, calma. Respira. E aí eu conheço elas há muitos anos, gente, muito. Que legal. Aí começou. Aí eu saí na Faça Fácil, aí fiz bastante coisas na Faça Fácil. Teve uma que eu saí na capa. Olha que chique. Maravilhosa. Maravilhosa. Foi o especial unicórnio. Lembra aquela foto do unicórnio? Uhum. Era um unicórnio. Tudo quanto é lado, tudo quanto é Aí foi o unicórnio. Aí uma artesã desistiu da tiara, daí eu fui, fez outra peça, aí começou. Aí eu tive parceria, eu trabalhava com o feltro da Santa Fé, Tech Bond, aí começou. Tá, daí começou a Aí surgir. foi. Mas assim, demorou. O seu foi rápido demais, meu foi demorou um rápido. pouquinho. Aham. Mas Cada um no Mas seu foi tempo. no momento certo. Foi cada um tem o seu tempo, né? exatamente, exatamente. Foi no momento, na hora certa. E é isso que às Cada vezes as um tem o pessoas não seu. entendem, né? Isso, Olha sente pra com- vocês e acha E que. fala, pra Marcela é tudo fácil. Ou fala que é sorte. E não Ai, é. porque foi sorte. Não foi Não é sorte. Você falou, eu já estava preparando o meu Instagram. Eu me dediquei pra fazer minha blusa, Né? pra estar lá. Se eu tivesse com aquela blusa, talvez ele não ia falar o comigo. vestido que você fez né? foram 25 dias. A blusa, eu não sei quanto tempo você demorou. eu acho que demorou bem mais a blusa. Então não é uma coisa que inverno. acontece assim, Sim, né? E as sim. pessoas às vezes não entendem, né? Não. Que tem que ter essa dedicação. Tem. Ainda mais Uma com artesanato, resiliência a gente tem à que- frustração. Isso que eu falo para minhas alunas, você tem que investir também seu tempo em conhecimento, né? Aprimorando suas Sim. técnicas para você crescer como artesã. É muito importante você tirar ali o tempinho para você aprender. Eu falo para elas também, organiza um local agradável que você goste, coloca uma música, um podcast legal, entra na minha live. E no YouTube. Mas você tem que se dedicar, porque a gente, mulher, né? Não, porque meu filho, porque não sei o que, a gente faz tudo pros outros e esquece. Esquece. Então, gente, o que eu tenho de alunas, senhoras, mulheres maravilhosas. Que se anula. Se anula, mas agora elas estão. Cada conquista, cada peça que elas postam. Falam assim, Marcela, olha, eu consegui. Marcela, eu tô pegada aqui. Ó, eu falo que. Não, o macramê tem que organizar os fios para não se embananar. Falo, Marcela, me embananei aqui. Me ajuda. É a gíria, bananei. É em banana. É porque o macramê ele tem, né, uma sequência lógica daquilo. Exata, Se né? você- exata. Uma... Se você não faz, o negócio não sai direito, É, né? mas o macramê, como os fios são mais grossos, logo você erra, logo você vê. O crochê, às vezes, você tá lá no final, né? Você vê que o negócio não. Menina. Era pra ser quadrado, saiu redondo. Aí eu vou ter que desmanchar tudo. Aí o gente. negócio tá lá em cima. Aí você reza Chora. e eu desmancho, tá? Eu também. Desmancho porque eu não entrego errado. É. Ah, porque dá pra dar Dá um um jeitinho. jeito, Você, não. você ainda erra? Ah, erro? Ô, nossa, menina, se erro. Não quer falar. Gente, Não é? meu Deus. Eu respiro e vai, desmanche e vai enrolando. Minha mãe enrola de um lado, eu enrolo do outro. Então, o macramê, o crochê é exato também, tem que... Né, Sim, o e macramê dependendo também. do ponto, dependendo do que você vai fazer, é múltiplos de 2, múltiplos Sim, de macramê 3. também, 4, 8. Isso, então é complicado. É. E eu gosto muito de fazer com linha fina. Sim. Às vezes eu sou bem psicopata. Tá, Psicótica. fica ali.
Às vezes Né? eu gosto do fio grosso, mas às vezes eu gosto de fazer uma coisa bem assim, delicadinho. delicada, parece uma Aham. renda. Que daí Aí demora as muito pessoas mais. olham pra mim e faz assim, mas Sua louca. Ai, meu Deus, chega a dar agonia. como é que você faz assim? Ai, Mas o gente, macramê, e é ele tem gostoso. também- Pra mim eu gosto, né? Porque aí você desliga, né? A Sim. cabeça. Você desliga e vai Não, fazendo. isso que eu falo, que o artesanato em geral, mas o macramê também, né? Que ele, além de ser uma fonte de renda, né? Que pode ser o nosso trabalho e tal, Uhum. ele pode ser um hobby, uma terapia, porque você tá ali, eu chamo de momento mágico. Uhum. Você tá Nossa, ali. total. E você fica concentrado no momento presente, esquece o futuro. Esquece o E o- passado e desliga, ali né? você Sabe? fica. Você É, Você fica ali naquele momento mágico que eu falo sim. que é a terapia, né? Por isso que tem muitas alunas que sofrem de depressão, que começam a fazer artesanato, para poder também ficar ali conectada, que você vai vendo a transformação, né, da peça, você fica conectada ali, Sim. né? Só não errar Sim. os pontos. Aí a É gente. porque daí. É, Mas não é um pode estresse embananar. diferente, né? Mas é um Lógico, estresse mas diferente. é Quando estresse você erra o diferente. Pelo menos você tá ponto, pensando Não, você naquele tá pensando estresse ali. naquilo. Quando você termina a peça, Ah, satisfação, né? Nossa, é. dependente do que é, você olha e fala, nossa, fui eu que fiz. Ai, que Que delícia. maravilhoso. E aí você sai e as pessoas falam da sua peça também, que aí Sim. o orgulho vai lá em cima, né? Sim. E a diferença assim do macramê que eu tava falando que o crochê, o tricô precisa de agulha e vem direto do rolo. O macramê, assim, 90% das peças você tem que cortar os fios antes. Ah, isso eu não Então sabia. tem uma preocupação Não de sabia. cálculo anterior. Cálculo Total. de fios. Você tem que saber isso, cálculo de fios, né? Então, por isso que também é uma arte que você tem que aprender esse cálculo, quantidade Uhum. de fios e tamanho de fios, Uhum. entendeu? Então, por isso tem essa preocupação aí muito grande. Marcela, eu quero aumentar a peça. Quanto? Quanto que eu Hum. preciso? É a pergunta que não quer calar, né? Mas aí eu ensino como calcular os fios também, né, Uhum. para minhas alunas. Mas essa é a diferença maior, assim, não usar agulha, as mãos e que a 90 e tantos % das peças a gente tem que cortar antes para fazer o macramê. Pra tecer. Tá, para É. tecer, né? E é um conhecimento que vai sendo adquirido com o tempo, né? Então, às vezes Sim. a pessoa aluna, né, ou uma cliente. Não, Você só de tem olhar você já aluna, sabe. Cláudia? Eu Tem. tenho alguns. São poucos, alguns tutoriais pagos que tá no link da minha bio. Tá. Vai lá me seguir, @aclau.art. Isso aí. @aclau.art. E lá no link tem, se eu não me engano, é uns 4, 5 tutoriais pagos. Uhum. E tenho já bastante legal. alunas. O meu best-seller foi um vestido que eu fiz pro casamento do meu primo. Que eu fiz ele pink, um vestido longo, Uhum. com as costas abertas, assim. Ai, que lindo. E aí eu ensino passo a passo, vídeo aula, receita escrita. E aí eu dou suporte para todas elas. E elas precisam entender isso, né? Porque é Precisa. uma construção de conhecimento. Sim. Então tem que ter a resiliência, a paciência. Ah, sim. E se errar, desfaz e faz de novo. Sim. Sim. Né? Porque lida muito com a ansiedade também, né? Não só com a depressão ou a tristeza, mas Quer ali, chegar no final. final. No final, né? E o logo. final E o perfeito. caminho que é o mais importante, né? Você tá ali bem, fazendo a peça, não só a chegada, né? Não só a peça pronta, É. mas aquele todo o desenvolvimento, criação, a confecção da peça é muito importante E também. sabe o que é bonito de ver vocês duas? Vocês falam com brilho no olhar. Sim, Assim, apaixonada. é muito bonito de conversar com vocês e ver esse brilho, porque é uma paixão mesmo. É muito Sim. bom Né? fazer o que a gente ama, né? É, Sim. Não é trabalho. É. não, Não, é Vira, trabalhoso, né? é Não, É tipo assim, trabalhoso. não- é uma Não coisa é uma muito leve. tortura, É, né? exato. Vocês hoje vivem do artesanato. Sim. Sim, Sim, eu vivo sim. 100% Eu do tenho meu artesanato. best-seller também, que é meu curso de bolsas de boutique, que eu chamo. Ai, que lindo. Bolsas de boutique em macramê. E Você além... é ótima para título. Não é? Tem uma essência por Quando trás eu precisar, ali, eu ó. vou te perguntar. É, Me dá essa a gente também vou te perguntar. GPT. Bolsas de boutique em macramê, que além das peças, eu ensino acabamento de boutique. Ótimo. Sim, um acabamento de qualidade, Sim, que né? parece que você está comprando numa loja de boutique mesmo. Aham. Essa é a proposta do Bolsas de Boutique, que é o meu best-seller, é o curso best-seller. E a pessoa se sente com uma bolsa de boutique. Não, mas tem que se sentir, Né? né? É. Imagina a bolsa feita por você, né? Sim. É melhor do que... Sim.
né? Você que vende para alto luxo, né? Dubai. Então, assim, a pessoa, quando ela faz, ela tem que sentir aquilo, né? Não pode duvidar que a peça vai ser alto padrão. Sim, Isso, sim. tem né? que agregar valor na peça e uma linha boa, uma etiqueta legal, um acabamento e capricho. Isso. Você tem que ser caprichoso. E se errar lá em cima, tem que desmanchar. Desmancha. Menina, se eu entrego o negócio Outro torto, dia uma aluna imagina. falou assim, Vestido torto. Marcela, olha só, eu errei lá em cima, e eu, errou. E aí, o que eu faço? Desmancha. Calma, tranquilidade. Desmancha. Não precisa ficar assim, calma. Respira. Desmancha. Igual para minhas filhas, calma. Né? Não, é muito bonito de ver, né? E assim, o que vocês pensam daqui para frente? Porque ontem eu acho que foi um momento muito importante, marco, né? né? Foi um marco. Foi um para marco. moda, né? Você já vem do setor de moda, mas eu não sei se você sente como um retorno Sim, ou não, retorno total. né? E Total. como que foi, assim, o que vocês planejam ou almejam para daqui a 1 ano, 2 anos? Tá de Vai, novo curto no prazo, Artesanal Fashion Day. né? Também eu acho acho. que vai subir muito. Acho que ano que vem, vamos começar Né, que já vai ser mesmo- Fashion vamos Week. marcar. Semana. Viu, Ó, Aline? A Fashion Aline, a Aline Week. tá ali, viu, Aline? Fashion Então, Week agenda. artesanal. Porque semana. um dia é muito pouco. Não é? Tem muita gente no Brasil de qualidade. Então, que- 26 de março do ano que também, né? vem. Isso, já vamos marcar. Vai ser um dia para cada marca, imagina, né? Olha, gente, mas eu Olha. acho que muito em breve vamos ver crochê ou macramê ou alguma coisa artesanal no red carpet Também. internacional, como eu queria. Ah, mas a Ainda gente já não, tá não vendo. teve. Já estamos vendo detalhes nas Porque Já, sim. no red carpet internacional a gente vê muito Chanel, Dior, as marcas renomadas, tudo bem, ok, Mas lindo, Prada maravilhoso. Prada fez uma Prada bolsa fez. de Mas- macramê com fios de couro. Maravilhosa. Mas o que eu falo, sim, mas o que eu falo que ele é para as artistas desfilarem no Sim, para ganhar um Oscar, Oscar. para ganhar um prêmio Eu acho importante. que é uma caminhada. A É gente uma vê caminhada, Patibô, e né? eu com tenho os certeza trançados que nós vamos lindos. conseguir ver alguém ali Sim. vestindo um vestidão de macramê, uma coisa bem assim diferente, um crochê, um tricô, patchwork, qualquer coisa. Mas eu Sim. tenho certeza que a gente vai conseguir E eu esse acho espaço. que esse espaço vai ser conseguir, as pessoas vão Sim. conseguir graças a pessoas como vocês. Exatamente. Né, que Mas estão como ali. falaram ontem ali nos intervalos de um bloco para outro, tinha sempre um showzinho, né? Assim, eu achei interessante. Daquelas meninas, tinha uma que é bem famosa no TikTok, quase chorei, abracei ela. Falei, "Meu Deus!" Ela faz crochê também no TikTok. Ai, qual que é? Ela estava naqueles showzinhos do intervalo, antes do meu, assim, que É. foram mais mulheres falar. E ela falou que o artesanato é a moda do futuro. Assim, eu achei muito impactante isso, porque eu acredito totalmente Eu também. nessa valorização cada vez maior no feito à mão. O feito à Eu já mão, estou eu sentindo acho demais que em sim. todos os nichos, tá? Que As macramê pessoas buscam isso, né? Sim. Porque teve um distanciamento, né? Até pouco tempo, um distanciamento, mas eu Foi. acho que a pandemia, ela mostrou, uniu. ela muito. mostrou a necessidade do ser humano dele se reencontrar. Sim, verdade. Né? Foi. E o artesanato tem isso, né? O feito à mão tem isso. Eu Foi. tenho muitas alunas que começaram a fazer crochê na pandemia. Daquele também. negócio assim, tô em casa, o que, que eu O vou que eu fazer? vou fazer? Vamos fazer isso aqui, vamos ver o que, que Sim, dá. sim. E daí descobriu que a cabeça desliga, né? Gostou, do problema, gostou. viu o resultado. Viu que tem uma habilidade fazer mais um. criativa, né? Viu que criatividade é possível para todo mundo, que Sim. é algo a ser treinado. E ali foi, né? Então eu também concordo que é algo do futuro. Também, também. Uma tia minha foi num cruzeiro, aí ela me ligou falando, Ana Cláudia, olha, 99% das pessoas estão usando crochê. Não, mas estava demais. No Rio de Janeiro, gente, eu não Só sei. crochê, Só crochê. só Mas tem no crochê. Rio tá demais. Biquíni é saída de praia, aí você vai à noite, é um vestido de noite, você vai de dia, é um vestidinho de Aí dia. você vê no Você Fashion Week. Você vê no Fashion Week, você- você vê bolsa, você você vê vê tudo. acessório. Inclusive, eu tenho um presente pra você, meu obrigada. Lembrei do presente. Assim, foi minha mãe que fez. Ai, mas é Tá, linda, ela tá ali, ó. olha, linda. Eu queria ter feito uma coisa mais legal, mas Imagina, foi muito corrida. A Aline me imagina. chamou em cima na hora. É Obrigada. um brinquinho. Ai, que linda. Ó, linda. Minha filha tá ali, não vou Eu dar. falei, eu meu. não conheço ela, não conheço da personalidade dela, Não, não é sei se ela gosta lindo. da cor, Olha mas. que linda. Ó, filha. Linda. Obrigada, obrigada. Amei, amei.
E é isso, a gente tá vendo crochê em tudo, em Em tudo. tudo, né? E ele vai se reinventando, o macramê vai se reinventando, Sim. né? E onde eu olho, eu assim, só vejo macramê. Parece, né? Quando É. a gente tá. A gente fica grávida, a gente só vê grávida, não. Onde eu olho, gente, no shopping, na rua. é macramê. Macramê. Muito, muito, E é uma muito. arte milenária e Sim, tá aí e tão... tá se modernizando. E o tão moderno. macramê, tanto como o crochê, também tem na decoração Tem. de casa, né? De Sim, paredes, sim. de coisas para objetos e Sim, tudo, mesa né? posta, É muito né? legal, porque também tem vários nichos. Uhum. Igual eu faço vestuários, mas tem pessoas que fazem tapetes, Bolsas, acessórios, e o macramê é a mesma toalha de coisa, mesa né? também. Né? Também. Calçado. Então a pessoa que tá E começando com a agora gama escolhe. também, gente, de cordões e fios também, que a gente está podendo explorar agora, Sim. né? A Uhum. qualidade, Uhum. a diferença. A gente está conseguindo criar também peças diferentes a partir também, como está valorizando muito o artesanato, as empresas de cordões estão aprimorando também. Então está Sim. trazendo para a gente novas oportunidades para a gente poder criar Que as empresas sentiram a necessidade. muito. Até a né? Batexto, que é a empresa, né, minha parceira, ela falou assim, Marcelo, você não tem noção. A gente está criando novos padrões de cordões, porque a procura tá demais. Uhum. Demais, com macramê, com tapeçaria também, que eles vendem bastante, Uhum. os cordões, 100% algodão. Tem crochê também, que eles fazem com aquele cordão de poliéster, bolsas, né, com Sim, cordões mais sim, grossos. sim. Então, eles estão aprimorando, criando sugestões diferentes para a gente poder ter mais possibilidades. Possibilidade de criar. Então, as empresas também estão evoluindo nesse quesito e a gente Uhum. está junto, né? Assim, Hoje em Indo. dia a Os gente tem muita criativos, a gama gente de tá, né, linha. gente? Nossa. Enlouquecidas. eu falo, fogo no rabo e me eu não posso ver um cordão diferente. que eu já- Mas Que é muita absurdo. coisa hoje em dia. Olha, eu vou sair Antigamente, daqui, eu né? vou para 25 de março, Ó. já tô suando frio. Aquela ladeira que te aguarde. Vai do céu. Meninas, nosso tempo já deu. Muito obrigada. Assim, Obrigada. adorei conhecer e conversar com vocês. Obrigada, que você bom. é um amor. Muito Foi obrigada. ótimo. Muito obrigada Assim, pelo convite. Foi obrigada, ótimo. obrigada por terem aceitado. Uma última, assim, palavrinha. O que vocês dão de dica, ou sugestão ou motivação para quem está ouvindo vocês? O que vocês falam sobre criatividade e artesanato? Eu tenho uma frase que eu levo pra minha vida, que é: faça o teu melhor nas condições que você tem, para que você possa fazer melhor ainda no futuro. É uma frase do Sérgio Cortella, né? Então, Uhum. não adianta, não precisa você comprar o melhor fio, a melhor agulha e querer se transformar numa outra pessoa, né? Então, faça o seu melhor naquela condição com capricho, que com certeza vai ter um lindo. futuro. Tem até agora aquele post, tá todo mundo fazendo. Primeiro comece, depois melhore. Depois né? melhora. Isso. É isso que eu falo também, gente. As palavras delas são as minhas. E não desista dos seus sonhos, gente. Não desista. Não desista. sentiu Permaneça. aquela voz. Igual a minha, sentiu. Vai, segue. Eu sei que vão ter dias mais difíceis do que outros, mas vai em frente que tudo vai dar certo. Ai, que lindo. Obrigada, meninas. Obrigada. Obrigada, pessoal. Pronto, agora respira. Gente,